Tem um assessor da Casa Civil, e aí alguém vai dizer, mas você vai invocar com o assessor da Casa Civil? Agora vou, sabe por quê? Porque essa gente está enfiada lá no governo, plantando bobagem na cabeça do presidente, na cabeça do Carluxo. Ô, General Braga Neto! General Braga Neto! Que era chefe do Estado-Maior até outro dia. General Braga Neto do Alto Comando, chefe da Casa Civil, general da Ativa. Eu quero falar com o Exército Brasileiro que tem honra, que tem glória. Ponha na rua este senhor. Por quê? O que foi que ele escreveu ontem? O que foi que ele escreveu ontem? Lê para mim aí o Bob Furui, o Fábio Cuba. O que foi que o assessor da Casa Civil escreveu ontem? Abre aspas para Felipe Cruz Pedre, ou Pedri. Vamos ter a coragem de dizer que combater a histeria do caos é mais importante que combater o vírus chinês? Ou você quer parecer bonitinho na mídia social pro amigo ou amiga que fez de uma gripe a sua nova bandeira política humanitária? Perguntou. Ô, Pedri, se você quiser, vai me processar, tá? Que eu vou dizer que você é um lixo moral. O seu lugar não é no governo. Ou é, General Braga Neto? Primeiro, sugerindo que é uma conspiração dos chineses para destruir o mundo. Como se os chineses estivessem ganhando muita coisa com isso. Eles estão ganhando o quê? Eles estão ganhando o quê? Com a economia que embicou. Ah, mas fez mal para o resto do mundo. Fez, mas mal, mais para eles. Proporcionalmente. Então, primeiro a teoria da conspiração chinesa. Que uns retardados, uns idiotas, uns delinquentes, uns pé rapados, intelectuais, morais, tudo. Aproveitadores. Gente que está tendo agora seu primeiro emprego porque ficava escondido debaixo da saia da mamãe. Do guarda-chuva do papai, que nunca trabalhou. Ah, é uma gripinha. Não dá bola, não. E eu vou fazer o que com a economia? Vai lá, ô sábio. Ô sábio, pega agora, escreve no Twitter que todo mundo que estava ali naquela coletiva, com as máscaras, parecendo um grupo de Animal Cannibal, escreve lá, todos estão errados, certo estou eu, certo está o professor Olavo de Carvalho, certo está o Carluxo, certo está o presidente quando vai pra galera. Pô, mas não é dia de elogio? É, não, as medidas têm medidas boas. Vejam lá, eu não preciso repetir a coletiva do governo aqui. Eu preciso pedir seriedade. Eu preciso que o presidente, nós precisamos que o presidente não repita aquilo que ele repetiu. Se preciso, você vai me ver na barcaça. Fazendo o que na barcaça? Ou passando vírus, ou recebendo vírus para depois contaminar as outras pessoas? A rigor, pelas recomendações em curso, o Palácio do Planalto deveria estar fechado agora. Vocês se deram conta da gravidade? Nós temos um presidente que negava a existência do perigo com 3 auxiliares diretos, ministros, contaminados. Agora o presidente do Senado vai ter de fechar o Congresso, vai ter que fazer votação à distância. O Bolsonaro disse num determinado momento uma coisa, culpando os brasileiros, claro, né? Eu gosto desse negócio de os brasileiros. Não é? Lembra o grande pensador Alexandre Garcia, naquela palestra, né, que esse neo-iluminista fez, dizendo de transferir os brasileiros para o Japão, os japoneses para cá, porque nós chegamos à conclusão de que o mal do Brasil são os brasileiros. Não fossem os brasileiros, o Brasil seria bom. Claro, menos eles. Eles não, eles são bons. A plateia que ouvia e ria estupidamente, também boa, com certeza. Plateia constituída, não raro, de quem viaja para fora, traz o coronavírus e depois mata a empregada aqui. Mas tudo bem.
Né? Aí diz o Bolsonaro que o brasileiro tem uma mania, né? Ô meu amor, oi, querida. É que eu anotei no caderninho. É que o brasileiro tem a mania de só tomar decisão quando o problema aparece. É mesmo o brasileiro que tem essa mania? De só tomar decisão quando o problema aparece? Ou não foi exatamente isso que se fez? Ou não foi preciso que a morte batesse aqui? Obrigado. Ou não foi preciso que a morte batesse aqui para que a coisa acontecesse? Disse ele, nós temos uma cultura de que tem de acontecer para tomar as providências. É mesmo? Até outro dia se tratava o vírus como se fosse coisa de maluco. De quem estava tentando derrubar a economia, de quem estava tentando derrubar o crescimento. Há pouco o Paulo Guedes foi ao Congresso e foi lá para tentar, reformas vão resolver. Existe uma alienação da realidade que estava em curso, que graças a Deus, e espero, tenha sido interrompida com essa coletiva de hoje. Essa coletiva de hoje foi a admissão, embora o Bolsonaro tenha negado, foi a admissão de que ele estava errado, a admissão de que o núcleo duro estava errado, a admissão de que esse núcleo ideológico do governo que está querendo bater de frente com o Congresso está errado. Está errado. Agora, vamos fazer a coisa certa? Pedir calamidade? Coisa certa, eu pedi primeiro. E apanhei de alguns pistoleiros aí que hoje querem ser mais porta-vozes do governo do que o próprio governo. Aumentar o déficit, eu defendi primeiro. Até porque isso está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso está de acordo com o artigo 167 da Constituição, como falamos aqui. Muito bem, esse é o caminho. Agora, esse é o caminho. Mas nós precisamos da reforma. Vamos cuidar das reformas. Mas agora esse é o caminho. As outras medidas adotadas no terreno da infraestrutura, as medidas já adotadas para os pobres, para os aposentados, está certo também. E mais uma vez o Bolsonaro tentou ali confrontar a imprensa, né? Com ironias, etc. Eu não entendi por quê, porque nós estávamos certos o tempo todo. Os profissionais, sabe quem estava errado? Os seus puxa-sacos. Esses estavam errados. Esses inventaram a teoria vagabunda de que a gente não podia falar muito dessa coisa do vírus, porque senão prejudica a economia. Como se pudesse haver uma economia virtuosa se o país for colhido por uma tragédia dessa dimensão. E que todos torcemos para que não ocorra. Embora, procurem aí, meninos, acho que a gente tem, né? A perspectiva não é muito boa, e é preciso dizer isso para que as pessoas tomem seus cuidados. O ritmo em que as contaminações estão surgindo no Brasil está superior àquele da Itália. Claro, tudo indica que na Itália a contaminação já vinha de antes e descobriram tarde. Aqui, em razão do pânico, né, presidente, como o senhor chamaria, todos ficamos atentos desde cedo para a possibilidade de surgimento do primeiro paciente. Então a gente espera que a dinâmica seja outra, mas os números não são bons. Né? Os números não são bons. Então vamos, meninos, agora. Sim. Depois a gente volta para a coletiva. Vamos ao que tem aí. Brasil e Itália, né? O que nós temos de números do dia, nossos, né? Também falar dos mortos, né? Que agora são 3 já, isso, né? Sim. Então, podemos vamos nessa. E para ficar bem claro, até para tirar algumas dúvidas de alguns dos nossos ouvintes, Reinaldo, a gente passou ainda há pouco um número oficial, segundo o Ministério da Saúde, de 291 casos. Isso até ontem. Existe a contagem das secretarias estaduais. Então, no fim do dia, essas secretarias estaduais passam os relatórios para o Ministério da Saúde. Olha, com contagem, viu, Fábio? Oi. De secretarias estaduais já está passando de 340. Isso que eu ia dizer. Segundo as secretarias estaduais, hoje
já são 399 casos. Então já aumentou de quando eu estava... De 291. Só que esses números ainda não chegaram para a oficialização do Ministério da Saúde. Existe a expectativa de que o Ministério conceda uma nova coletiva de imprensa hoje e atualize os números. Então, por isso que dá essa diferença. Primeiro, a atualização das secretarias estaduais que enviam os relatórios ao Ministério da Saúde, e aí no fim do dia o Ministério da Saúde avalia todos os relatórios e fecha oficialmente o número. Então, ontem, de acordo com o Ministério da Saúde, 291 casos. Hoje, já juntando os números de todas as secretarias estaduais, esse número chegará a 399, só que falta ainda a validação desse número por parte do Ministério da Saúde. Olha, isso é bom a gente falar, porque veja só que, gente, eu tô adorando fazer isso aqui de casa, eu sinto saudade de vocês, mas aí a gente, quando puder, a gente precisa se encontrar, a gente toma uns uísques. Claro, lógico. Mas, né? Quando puder, né? Mas não tá ruim, não. Né? Tá ruim não, tô gostando. Né? Só que me dá vontade de fazer uma coisa que eu não devo, que é fumar, né? Já que eu tô no meu ambiente. Não, segura aí. Mas não vou não. Isso dá conta. Olha, presidente, como a gente é cuidadoso. A gente dá os números oficiais. A gente faz as devidas distinções. A gente explica. Né? Eu sei lá quantos casos. Eu vou dizer uma coisa aqui. Quantos casos será nós podemos ter evitado, Fábio Cuba, Bob, nós da imprensa, quando passamos a divulgar freneticamente que era para lavar as mãos, que era para lavar, sobretudo, o cotovelo para baixo, no meio dos dedos, embaixo das unhas, lavar o rosto, ter a própria toalha, chegar em casa da rua, se tiver que ir, tira a roupa, não fica... Quantos casos nós evitamos? Quantos casos nós evitamos pedindo que as pessoas evitem aglomerações em vez de que façam aglomerações? Né? Então, nós temos uma imprensa cuidadosa. Né? Vamos falar aí, meninos, dos mortos? Vamos. 3 mortos por Isso. enquanto? Então, 291 casos oficiais, é isto? Isso, de acordo com o Ministério da Saúde. 390 e quanto? 399 já juntando todos os números das secretarias estaduais. O Ministério provavelmente no fim do dia vai validar esse número. Eu não lembro de cabeça se vocês têm. Qual foi o dia mesmo que apareceu primeiro no Brasil? Vocês lembram disso? 3 dias depois do Carnaval, não vou lembrar de cabeça agora. Pede para nossa produção e ver. Vê pra mim, Augusto, por favor, o primeiro caso confirmado foi no fim de fevereiro, né? Acho que hoje são 20 dias, né? Então... Se não me engano, dia 28 de fevereiro. Então, o Augusto vai trazer daqui a pouco. Vocês viram só, do primeiro caso, em 20 dias, o que aconteceu? Se deram conta da seriedade do negócio? O general Braga Neto, quero homem disciplinador. Ponha esse meliante intelectual na rua. Como é o nome dele, Bob? O Pedri? Pedri. Isso. Foi na rua. Exatamente, Felipe Cruz Pedri. Esse é o mesmo que disse que quando teve atentado à Porta dos Fundos, ele falou que o atentado à Porta dos Fundos era coisa de esquerda. Que só a esquerda jogava coquetel Molotov. E ele tinha certeza disso. Aí apareceu o autor, é um cara de extrema direita. Reinaldo. Esses são os intelectuais que hoje estão no Planalto. Mas vamos aos mortos e aí a gente vai pro comercial. Antes disso, 25 de fevereiro, a confirmação. 25 de fevereiro, Isso, primeiro caso. Hoje nós estamos no dia 18 de março, 3 semanas. 3 semanas. E saltou, né, de 1 para prováveis 300, perto de 400, quando atualizarem os números. Né? Eu estou gerando pânico? Não, estou dizendo da gravidade da coisa. Né? E os mortos, e vamos comercial. Vamos lá, Reinaldo. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou mais 2 mortes em decorrência do novo coronavírus. São 3 no total confirmados até agora. Então, a informação foi dada mais cedo pela operadora de saúde Prevent Senior. De acordo com a empresa, que é voltada para o público mais idoso, um dos pacientes tem 65 anos e o outro 80. E você falou há pouco também sobre a Itália, primeiro caso na Itália e tal. A gente fala bastante aqui sobre o exemplo da Itália, ou um mau exemplo na questão do novo coronavírus. Eu queria trazer uma comparação aqui. O Brasil chegou ontem, acho que ao 20º dia após a confirmação do primeiro caso.
São hoje, enfim, 291 ou 399 casos confirmados no Brasil, dependendo do Ministério ou da Secretaria. Na Itália, Reinaldo, no 20º dia, sabe quantos casos o país tinha? 2. O salto da Itália foi rápido, a partir do 20º dia. Em 23 dias na Itália, já eram 155 casos e 3 mortes. Entre o 29º e o 30º dias, a epidemia explodiu e foram registrados mais de 1.000 casos e 29 mortes. Hoje, já há mais de 31 mil pessoas com a Covid-19 no país, na Itália, um país com cerca de 60 milhões de habitantes. Aí o sujeito pode dizer, olha o pânico. Não, são dados. Sim, há diferenças entre o Brasil e a Itália. Há diferença entre o Brasil e a Itália a favor do Brasil. Uma população, na média, mais jovem, né? O clima. Mas há coisas que são contra o Brasil. 50% da população sem esgotamento sanitário. E o vírus também passa pelo cocô. 3, 4, 5 pessoas dormindo no mesmo cômodo. E o vírus passa pelo ar, por gotículas de saliva, por espirro. Não tem que ninguém sair se jogando do prédio como na crise de 29. Isso é pânico. Isso é pânico. Né? Aliás, vocês sabem de onde vem a palavra pânico? De onde? Quando a pessoa estava perdida numa floresta, o deus Pan, que é o deus da natureza, ele dava um grito, a pessoa perdida, e, obviamente, a pessoa ficava em desespero. Né? Ninguém aqui está em desespero, ninguém está no escuro. Ao contrário, a imprensa sugeriu antes ao Paulo Guedes que revisse a questão do déficit, e eu pessoalmente sugeri que apelasse ao artigo 167 da Constituição, que sustenta o que autoriza a lei de responsabilidade fiscal, né? Para botar mais dinheiro na economia. E todos nós cobramos e pedimos e insistimos para que o presidente da República assumisse um comportamento responsável. Parece que vai, mas ainda hoje disse coisas ali desencontradas, uma certa, como definiu uma amiga, uma certa dissonância cognitiva, né, entre aquilo que ele é e pensa e a realidade, e às vezes uma dissonância cognitiva interna, que ora ele diz uma coisa sobre a gravidade, ora ele sugere que o diabo não é tão feio como se pinta.